você gosta. Agora precisa. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e nós vamos ler um texto bem conhecido da palavra, que vai do versículo 18 ao 20. Isaías 1, de 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Tu és aquele Senhor que sonda e conhece os nossos corações. Rogamos a Ti que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor visite a saúde da irmã Eliane, faça cessar essa tosse em nome de Jesus, e que especialmente o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar no dia de hoje, para todos que ouvem essa palavra, quer que seja presencialmente ou através do vídeo, mas que todos nós sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, ou minhas amadas, esse texto é um texto maravilhoso, incomparável, irresistível, porque é um convite da graça de Deus. E quando eu me refiro à graça de Deus aqui, eu não falo de um simples sentimento, mas de uma pessoa chamada Jesus, a graça viva do Senhor. O texto lido mostra o profeta Isaías, usado por Deus, para trazer uma mensagem de salvação para uma nação rebelde e contenciosa. E nós estamos testemunhando, mais uma vez, o mover de Deus, convocando a nação de Israel à obediência e a voltar-se para Ele. Mas há sempre uma inclinação belicosa, uma inclinação para a guerra, para a contenda, para a mortes de muitos. Isaías traz esse convite profético da irresistível graça de Deus 700 anos antes dessa graça encarnar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto de Isaías, ele é extremamente contemporâneo, por tudo aquilo que a gente acabou de falar, e chama atenção para o fato de que o Senhor é o Deus da oportunidade, e Ele espera que aqueles que o ouvem sejam sensíveis à sua voz. Aqui a depravação total do homem é confrontada com o juízo e a graça de Deus. A palavra de Deus tem sido tão banalizada nos últimos tempos, tão mercadejada e tão negligenciada em nossos dias, que nunca foi tão difícil anunciá-la como nos dias de hoje. Mas Deus não desiste.
e também não quer que desistamos. E glórias sejam dadas a Ele por isso. Creio mesmo que os anjos já desceram para a ceifa, os campos estão brancos para a grande colheita de almas dos últimos dias. E veremos se cumprir a promessa de Deus de que a sua glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Nós estamos seguramente vivendo os últimos dias sobre a terra. Dias que antecedem a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça viva de Deus. Os que estão à nossa volta têm sede e fome, mas não de água e alimento. Não. Sede e fome da palavra do Senhor. Por isso, apesar do que vemos em termos de testemunhos negativos de muitos que professam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não podemos desistir de anunciar essa palavra de vida eterna. Se nos recusarmos a anunciar, a Bíblia diz que as próprias pedras clamarão. Sério demais. Aceitar o convite da graça e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal é a única chance que o homem tem de zerar a sua história sobre a terra e adentrar na eternidade reconciliado com Deus. Qual foi a última vez que você falou a respeito da graça de Deus para aqueles que estão à sua volta, sobretudo aqueles que estão dentro da sua casa? O seu ministério começa lá dentro. E muitas vezes esse ministério, o Senhor requer de nós que falemos sem palavras, com o nosso testemunho. A grande pergunta retórica do texto hoje, e que eu não quero nem ouvir a resposta, vocês respondam para Jesus: como tem sido o seu testemunho dentro do seu ambiente familiar? Não adianta você falar do amor de Deus, você falar de Jesus, você falar da graça de Deus, se você tem sido um instrumento não de graça, mas de desgraça. Eu queria que todos aqueles que ouvem essa palavra pensassem nisso. Hoje é muito comum as pessoas perseguirem e disputarem cargos, posições sociais, status, numa busca desenfreada por proeminência nessa terra. E há até os que alcançam, mas por quanto tempo? O dia da salvação é hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Portanto, você que tem ouvidos para ouvir, não rejeite o convite da graça. A salvação é de graça e pela graça. A eleição de Deus é incondicional. E o convite é irresistível, apenas para os eficazmente chamados por Deus. E esses perseverarão até o fim, mesmo apesar de todos os pesares. E nunca os pesares foram tão pesados como no nosso tempo. Misericórdia. Eu estou sem conseguir assistir os jornais. Pesado demais. Difícil demais. Você olhar para o que está acontecendo lá em Israel nesse momento, os bombardeios, tanto de um lado quanto do outro, não se tem um mínimo de misericórdia com as crianças pequenas e os velhos. Eu só fico pensando nas crianças e nos idosos, porque são os ícones da vulnerabilidade. Hoje é muito
comum as pessoas perseguirem e disputarem cargos, eu repito, posições sociais, tudo numa luta desenfreada, como se nós tivéssemos vindo armar tenda nesta terra e nunca mais fôssemos sair daqui. Nós já chegamos com o carimbo da passagem de volta no bilhete. E se estamos aqui ainda, é porque tem algo a ser feito em nós e através de nós. Não nos iludamos. Deus tem propósito para tudo que nós temos vivido nesta terra. Nós estamos acompanhando a luta da irmã Lica pelo dia da cirurgia. Já faz um tempo enorme que ela luta, vai para o hospital, eles marcam, é hoje, é amanhã, ela chega lá, botam outra pessoa na frente, ou trazem outra desculpa qualquer, a irmã volta para casa. E eu disse a ela: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Só Ele sabe o tempo e a hora. E comece a glorificar o Senhor. Comece a exaltar o Senhor, porque Ele sabe tudo que está acontecendo e por que está acontecendo. No texto lido nós encontramos o profeta Isaías trazendo um convite da graça de Deus e duas consequências, uma positiva e uma negativa. Ele chama para que arrazoemos. Os leitores de Isaías são chamados pelo profeta para arrazoar, ouvir a sua argumentação no que diz respeito à graça de Deus. Essa argumentação ela é irrefutável, não tem o que se discutir. A proposta aqui é zerar a vida e a história pessoal de todos aqueles que receberam esse convite. Não há o que se discutir. A chance ela é imperdível, pois é presente de Deus, iniciativa de Deus, não do homem. Há um convite explícito aqui. Se a graça convida, é sinal que alcançamos o favor de Deus sem que haja nenhum merecimento de nossa parte. Não recebemos o convite de Deus porque somos bonzinhos, somos especiais. Não. Recebemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O mais encantador na graça de Deus é que tudo que o pecador precisa fazer é dizer: sim, eu aceito o convite. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. E crerá e receberá esse convite todo o que foi destinado para a vida eterna. Esse pecador arrependido vem para o Senhor do jeito que está. A própria graça se encarregará de fazer as transformações necessárias. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui. A nação que mais pode apresentar a graça de Deus é a nação de Israel. E eu não estou fazendo essa afirmação baseada num como é que eu posso dizer, meu Deus, numa idolatria pela nação de Israel, como muitos fazem. Não. O Senhor pegou o povo mais difícil da terra, escolheu esse povo para mostrar, para exemplificar o que é a graça de Deus. É favor imerecido de Deus.
E eu repito, não recebemos porque somos bons, somos agradáveis, somos especiais. Não. Recebemos porque Deus é gracioso, é misericordioso, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todo o plano de salvação começa e termina no Senhor. E eu queria que nós não nos esquecêssemos disso em nenhum momento. A própria graça se encarregará de fazer as transformações necessárias naqueles que foram escolhidos. Porque a graça não só chama, ela salva e ela transforma. Isso para que ninguém cometa a jactância de se achar. Não. Por que eu estou aqui entregando a palavra para vocês? Porque Deus é gracioso. Não tem nada que preste em mim. E se eu ainda não fui para casa, é porque o Senhor está me tratando. Ouviram? Estamos todas sendo tratadas por Deus. Doidinha para ficar pronta, estou eu. O mesmo convite feito nos dias de Isaías é feito hoje para quantos tiverem ouvidos por ouvi-lo. O grande propósito deste convite é nos tirar da condição miserável em que vivíamos, apagar nossos pecados, por piores que tenham sido, e nos restabelecer em honra. É uma nova e única chance. O próprio Senhor concede o arrependimento para a vida eterna. Quando avançamos no tempo, encontramos este mesmo convite sendo ratificado por Jesus, a própria graça encarnada. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os que aceitam este convite saem da condição de mortos em seus delitos e pecados, são vivificados pelo Espírito Santo de Deus e se tornam santuários vivos das moradas do Altíssimo. Filhos amados de Deus. Esse é o grande e maior de todos os privilégios. Antes de vir para cá, eu conversava um pouco com uma das irmãs, que eu não me lembro mais com quem foi, que eu só me lembro que eu comi hoje, porque eu como todo dia a mesma coisa, para não me esquecer. E eu estava contando à irmã tudo que eu vivi em termos de família. Eu acho que foi com a irmã Maria Ângela. Vocês não têm noção, porque uma coisa é ver, viver, outra é contar. É você ouvir tudo que eu ouvia da minha mãe. E ter sido criada no meio de bruxarias e outras coisas. E o Senhor se compadeceu de mim e foi lá e me liçou daquele tremedal de lama. E olha onde Ele me colocou. Apesar de mim. Ouviram? Aí vamos para a consequência positiva para os que aceitam o convite. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A graça nos convida em primeiro lugar para a salvação e em seguida para a vitória. O tratamento celestial é VIP. No kit da salvação vem tudo o que precisamos para esta vida
e a vindoura. Passamos a ser chamados de filhos e herdeiros de Deus. Saímos da condição de meras criaturas para a condição honrosa de filhos de Deus. O Senhor quer nos dar o melhor desta terra. E com toda certeza Ele não está falando aqui de superficialidades, mas da suficiência dessa graça salvadora, libertadora, sustentadora, firmadora e fortalecedora, vinda do próprio Deus. Passamos a viver na terra, mas na perspectiva do céu. Passamos a vibrar na frequência de Deus, como tabernáculos vivos das moradas do Altíssimo. Somos revestidos de um poder sobrenatural para vencer todas as demandas que nos sobrevêm. E olha que não têm sido poucas as demandas dos últimos tempos. Uma força desconhecida até então tem nos fortalecido para a vitória, para que nós sigamos na força que só o Senhor pode suprir. Aí vem a consequência negativa para os que rejeitam o convite da graça de Deus. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus requer de nós aqui? Uma coisa só: obediência. Ele deseja que os que ouvem esse convite respondam afirmativamente, tanto para a salvação quanto para a vitória. Se a nossa atitude for de rebelião, seremos devorados à espada. E de que espada o Senhor está falando aqui? Da sua santa palavra, que é a espada do Espírito. Os que rejeitam o convite da graça sofrerão os efeitos dessa espada. A espada do Espírito, ela é afiadíssima e tem 2 gumes. Um lado salva, liberta, instrui, corrige, disciplina. Mas o outro julga, sentencia e destrói. Um lado aponta para o céu, o outro para o inferno. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, 15 e 16 que a palavra de Deus tem cheiro de vida para os que são alcançados e cheiro de morte para os que se perdem. Se tivermos ouvidos espirituais abertos, seremos eficazmente chamados e alcançados. As ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão. Disse o reformador Lutero: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a voz do Senhor e o seguem. Lindo demais. O que o Senhor está requerendo de nós hoje? Certamente você está dizendo, pensando: meu Deus, eu já sou crente há tantos anos e tal, e vem essa palavra, eu vinha pensando em ouvir uma outra palavra. Nunca se viu tantas desistências do caminho naqueles que achávamos que tinham sido eficazmente chamados. E o que o Senhor está requerendo de nós? Primeiro, que sejamos sensíveis ao convite da graça de Deus. Talvez a última chance seja hoje. Segundo, Deus deseja fazer tudo novo em nossa vida. Tudo o que precisamos fazer é dar um passo de fé em sua direção e dizer: sim, eu aceito o seu convite e recebo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, que Ele possa cuidar de tudo que diz respeito a mim, tudo que diz respeito à vida e à piedade. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. E por último, o caminho da rebelião contra Deus é árduo e doloroso. Ao final dele espera a espada do juízo de Deus. Só há 2 caminhos: céu
e inferno. Não há uma terceira opção. Pensa nisso. Portanto, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçam os seus corações. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos corações de todos aqueles que a ouviram, tanto presencialmente quanto através do vídeo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.